A graça é o favor imerecido de Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança para se multiplicar e governar sobre a terra. Para cumprir este propósito, Deus lhe deu de tudo o que havia criado. Adão e Eva viviam assim no Éden e podiam desfrutar de todas as riquezas naturais da terra, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas um dia, enganados pela serpente, escolheram comer do fruto da árvore do bem e do mal, ao invés do fruto da árvore da vida. Eles não confiaram em Deus, que os havia alertado para não comer da árvore do bem e do mal, e morreram espiritualmente por causa da separação de Deus. Deus sabia que o homem pecaria, mas o amor é uma livre escolha. Ao provar do fruto proibido, o homem escolheu ser independente de Deus, definindo o que era bom e o que era mal aos seus próprios olhos. Começou a olhar mais para si mesmo do que para Deus. A terra foi amaldiçoada e o pecado trouxe consequências terríveis para o homem. Aquele que foi criado para governar agora era escravo de suas próprias fraquezas, medo e vergonha que surgiram em sua vida a partir da justiça própria. Deus libera o seu favor ao homem vestindo-o com peles de animais, o que significa que através do derramamento de sangue estaria cobrindo o pecado humano com a justiça divina. Abraão viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos. Deus se relacionava com Abraão com base na fé de Abraão e em sua graça. Na aliança abraâmica, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. Abraão foi considerado justo pela fé e recebeu de Deus todas as bênçãos: longevidade, saúde, riqueza e a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da sua descendência. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero. José, mesmo sendo vendido como escravo e acusado falsamente de adultério, encontrou o favor imerecido de Deus, se tornou governador do Egito e salvou o povo de Israel da fome. Pela fé, Moisés, mesmo tendo matado um homem, encontrou o favor imerecido de Deus. Libertou o povo de Israel escravizado no Egito e conduziu mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto em direção à terra prometida. No Monte Sinai, Deus propõe ao povo um relacionamento pessoal e especial como reino de sacerdotes e nação santa, mas eles foram soberbos e não quiseram este tipo de relacionamento próximo com Deus. Eles desejaram tratar com Deus a certa distância e por intermédio de mandamentos impessoais, presumiram que seriam capazes de cumprir tudo o que Deus ordenasse e que poderiam ser abençoados por mérito próprio. Deus estabeleceu a velha aliança da lei com aquele povo por intermédio de Moisés. A lei foi apenas um instrumento para que o povo pudesse perceber a necessidade de um Salvador. A lei revelou ao povo o padrão de santidade de Deus. Deus pediu a Moisés para construir um lugar de adoração, o tabernáculo. Cada elemento do tabernáculo apontava para o Messias, que seria o único capaz de cumprir a lei e de salvar o homem do pecado. O pecado impossibilitava o homem de cumprir totalmente a lei. O povo de Israel não foi fiel à aliança estabelecida por Deus. Deus falou inúmeras vezes com o povo de Israel através de profetas, anunciando a vinda do Messias, o Cristo, que viria para estabelecer uma nova e definitiva aliança. Aqueles que creram encheram seus corações de fé e esperança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31, de 33 a 34. Farei uma aliança de paz com eles,
Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 37, de 26 a 27. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. A aliança da lei não era o melhor de Deus para nós. Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para cumprir a lei por nós na cruz. Jesus é a exata expressão do amor de Deus. Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Ele foi crucificado por causa do nosso pecado e toda a condenação pelo pecado recaiu sobre Jesus na cruz. Na cruz, Jesus disse: "Está consumado." A justiça de Deus foi plenamente satisfeita em relação ao pecado de toda a humanidade. Assim, em Cristo fomos reconciliados com Deus. Na cruz, Deus tornou minha a justiça de Cristo pela fé. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Após a ressurreição de Cristo, um novo tempo se estabeleceu na vida daqueles que creem na obra consumada de Jesus. O tempo da nova aliança da graça no sangue de Cristo. Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Pela fé em Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus e podemos receber todas as bênçãos de Abraão como herdeiros do mundo. Em Cristo, recebemos a abundância de graça e o dom da justiça. Nós agora fomos justificados por Deus para reinar em vida. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Deus deseja nos colocar em uma posição de influenciadores e abençoadores onde quer que estejamos. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12:2. Jesus morreu no nosso lugar para que tenhamos vida e vida em abundância. O diabo está sob os nossos pés. Estamos em Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. Tudo isso porque, pela fé, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não é mais a minha justiça, mas a justiça de Cristo em mim. A palavra de Deus diz que se você é de Cristo, é também descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então somos prósperos, temos saúde, alegria e paz. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo, somos tomados de toda a plenitude de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Pela graça, somos revestidos da justiça de Deus em Cristo. A nossa oração é a oração de um justo que é poderosa e eficaz. Qual que é o único mandamento do Novo Testamento? Crer. Crer em quê? Em Cristo e na sua obra. Esse é o único mandamento. Quando você cumpre esse único mandamento, que nem é uma obra, o ato de crer não envolve fazer coisa alguma, portanto não tem mérito. Deus diz, então você agora está justificado de todos. Essa é a diferença. No velho, quebrou um, quebrou todos. No novo, obedeceu esse único para Deus, obedeceu todos diante dele. Quando você acorda de manhã, se você vive por fé, qual a sua pergunta?
Cristo já pagou o preço por mim? Já. Cristo me ama, sim. Nada pode me separar dele, nada. Alguém pode tentar acusação contra mim? De jeito nenhum. Então não há mais condenação, não há mais culpa. Eu sou abençoado. Com base em quê? Porque você é bom? Não, porque ele já cumpriu as condições, ele já obedeceu, ele já pagou o preço. Deus agora me aceita com base no sangue. Já sou lavado. Que o justo vive por fé, é fé na obra de Cristo. É você crer que a obra da cruz é suficiente para toda necessidade sua, para toda carência, para todo problema, para toda falha. Não importa o que aconteça, você sabe, a provisão está na cruz do Calvário.